Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os números complexos, falando mais uma vez sobre igualdade de números complexos. Nós já tínhamos visto isso numa aula anterior na forma retangular, tá certo? Vamos ver agora também na forma polar. Então sejam os números complexos Z1, dado na sua forma retangular ou na sua forma trigonométrica simplificada, notação simplificada, e o Z2 idem, e aqui uma representação genérica de um número complexo no plano complexo. Tá? Na forma retangular, nós já tínhamos visto que dois números complexos são iguais se e somente se eles têm partes reais iguais e partes imaginárias iguais. Isso nós já tínhamos visto numa aula precedente. Tá? Na forma polar, tá? Dois números complexos são iguais se e somente se eles têm módulos iguais e têm ângulos congruentes. Então, se eu tenho Z1 igual a Z2, consequentemente seus módulos são iguais, Ρ1 igual a Ρ2, e seus argumentos, seus ângulos são congruentes, tá certo? Então, o que é um ângulo congruente? Para não esquecer, são ângulos que distam de múltiplos inteiros de 360 graus. Então aqui tem um exemplo, eu tenho um número complexo com módulo 10 e ângulo menos 40 graus, ele é igual ao número 10 com ângulo de 320 graus, que é igual ao número com módulo 10 e ângulo de 680 graus. Os módulos são iguais e todos esses ângulos são congruentes. Então se eu pegar menos 40 graus e somar 360 graus, eu obtenho 320 graus, congruente. Se eu somar 360 graus, eu obtenho 680 graus. Congruente, tá certo? Bom, quanto ao conjugado de um número complexo. Então aqui de novo nós temos o número complexo A mais BI na sua forma retangular, na sua forma trigonométrica ou polar e na notação simplificada. Na forma retangular nós já tínhamos visto, basta inverter o sinal da parte imaginária para obter o complexo conjugado. Então aqui eu tenho a representação do número Z e do seu complexo conjugado. É a imagem espelhada em relação ao eixo horizontal. Tá? Eu inverto o sinal, eu troco o sinal da parte imaginária. Na forma polar, bom, é a mesma coisa. Aqui é a parte imaginária, o que multiplica I, então eu pego mais e troco por menos, certo? Que eu posso escrever como sendo cosseno de θ como sendo cosseno de menos θ, menos seno de θ eu posso escrever como seno de menos θ. Então eu observo que no complexo conjugado, o módulo é igual, dá para ver aqui na figura, né? O módulo do número e de seu complexo conjugado são iguais, e o ângulo tem o sinal trocado. Aqui eu tenho o θ no sentido anti-horário e aqui eu tenho θ no sentido horário. Exemplos, então. Se eu tenho um número complexo com módulo 2 e ângulo de 30 graus, o seu complexo conjugado é 2 com o sinal trocado no ângulo, menos 30 graus, certo? Outro exemplo, um módulo 5, ângulo menos 135 graus, o número Z2, eu tenho o seu complexo conjugado com o mesmo módulo e com o ângulo com o sinal trocado, tá certo? E por fim, Z3, 4 com o ângulo de 180 graus, o complexo conjugado é 4 com o ângulo de menos 180 graus. Na verdade, 180 graus e menos 180 graus são ângulos congruentes, então esses números eles são iguais. Claro, 4 com 180 graus é um número real negativo. E a gente já viu que o complexo conjugado de um número real é ele próprio. Falemos agora sobre a multiplicação. Nós também já vimos na forma retangular, né? Então aqui eu tenho dois números, Z1 e Z2, forma retangular, forma trigonométrica e forma trigonométrica simplificada, ou polar, né? Aqui estão esses dois números. Na forma retangular, eu tenho que fazer o produto aqui usando a regra distributiva. E a gente já fez isso anteriormente. Então aqui está o produto na forma retangular. Já na forma polar, eu vou utilizar a forma polar para fazer o produto. Então eu vou multiplicar Ρ1 por Ρ2 e esses termos entre parênteses eu vou multiplicar também. Aqui, mais uma vez, eu tenho que fazer distribuição aqui, né? O produto usando a regra distributiva. Fazendo isso, então eu tenho cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2, cosseno de θ1 vezes I seno de θ2, etc. Já agrupei aqui em termos de parte real e parte imaginária. E a gente não pode esquecer que I vezes I
i ao quadrado é igual a menos 1. Por isso que apareceu aqui menos com o sinal trocado. Aqui, tá? Esse produto seno com seno com sinal trocado. Bom, existem relações trigonométricas para o cosseno da soma de dois ângulos e seno da soma, tá certo? Eu até vou demonstrar essas equações na parte, numa aula mais futura, tá? No conteúdo adicional, eu vou demonstrar essas equações usando a fórmula de Euler. Por enquanto, a gente vai utilizá-la como se fosse conhecida, né? São relações trigonométricas. Então, o cosseno da soma, seno da soma. E o que eu observo é que o termo aqui, ó, esse termo que está aqui, entre parênteses, tem exatamente o formato de cosseno da soma, a parte real. E a parte imaginária, esse termo aqui, tem exatamente o formato do seno da soma. E aqui está, então, certo? Então, eu vou apenas repetindo aqui. Então, quando eu tenho o produto de Z1 por Z2, eu obtive esta equação. Só para lembrar a forma geral trigonométrica, eu tenho um módulo, cosseno mais i seno de um ângulo θ. Ora, o que observo é que o que tem depois da igualdade, isso daqui é um número complexo, cujo módulo é ρ1 vezes ρ2 e cujo ângulo é θ1 mais θ2. Então, a consequência, a conclusão é o produto de dois números na forma polar, eu multiplico os módulos e somo os ângulos. É o que está escrito aqui, então. Na multiplicação na forma polar, multiplicam-se os módulos e somam-se os ângulos. E isso é bem mais simples de fazer do que na forma retangular. Então, aqui tem um exemplo. Dados Z1 na forma retangular e na forma polar simplificada, e Z2, idem, determinar o produto. Se eu quisesse fazer usando forma retangular, daria um pouco mais de trabalho. Na forma polar é muito simples, tá? Então é 10 com ângulo de 30 que multiplica 2 com ângulo de menos 45. A gente acabou de ver, eu multiplico os módulos e somo os ângulos. Então, multiplicando os módulos, 10 vezes 2 está aqui, somo os ângulos, 30 somado com menos 45. Consequentemente, o produto é 10 vezes 2, 20, 30 menos 45, menos 15 graus. Simples. Bastante simples, então, fazer a multiplicação na forma polar. Multiplicam-se os módulos, somam-se os ângulos. Ah, mas eu queria ir ao resultado na forma retangular. Não tem problema. A gente já aprendeu a fazer a conversão de polar para retangular. Então, aqui está. É 20, a forma geral está aqui, né? Essa é a forma geral. Então, eu tenho um ângulo com um número com módulo 20 e o ângulo menos 15. Então, é 20 cosseno de menos 15 mais i seno de menos 15. Bom, cosseno de 15, seno de menos 15, eu sou obrigado a pegar uma calculadora, porque eu não tenho de cabeça o valor do cosseno de seno de 15. Mas eu posso usar aqui, ó, antes disso, quanto vale o cosseno de menos 15? Cosseno é uma função par, o sinal aqui é irrelevante. Quanto vale o seno de menos 15? Seno é uma função ímpar, esse sinal pula lá para frente. Agora sim eu pego a calculadora e faço a conta e tenho aqui a solução no formato retangular ou cartesiano. Tá certo? Na próxima aula a gente vai ver as potências naturais da unidade imaginária utilizando a forma polar. Tá bom, pessoal? Até lá então!